Vamos, né? Tá acabando já a disciplina, mas vamos dar continuidade. Nós vamos ver, né, algumas das vários tipos de causas, né, que existem para que ocorram os acidentes, né? Imaginem aí, o que é que pode causar um acidente dentro de um hospital, né? Quais as coisas, né? Ou quais os atos, principalmente os atos, vamos ver aqui, né? Ó, as principais causas de um acidente, ó, ou de acidentes, é o ato inseguro, né? Condição insegura, fator pessoal de insegurança. Então, uma coisa a gente tem que colocar na cabeça. Muitas das causas de acidente é a insegurança, né? Mas não só a insegurança de mim quanto profissional, certo? Mas também de mim mas também a insegurança do local, né? Não é só a insegurança minha, mas também se um local não te traz segurança, também é um local inseguro, certo? Vamos ver esses fatores agora, um por um, né? Por exemplo, um ato inseguro é você tentar reencapar a agulha utilizando as duas mãos, certo? Primeiro ato inseguro que a gente vai ver é esse daqui, ok? Outro ato inseguro, ó. Se vocês quiserem anotando aí, certo? Os atos inseguros. O primeiro é reencapar a agulha utilizando as duas mãos. Outro ato inseguro, ó. Ignorar as regras de segurança, né? Claro, é óbvio. Se eu tenho 36 normas regulamentadoras e o meu trabalho está dentro dessas 36, isso ali foi criado para mim ter um trabalho mais seguro. Se eu não sigo essas normas, é claro que eu vou ter insegurança, né? É claro que isso vai poder causar um acidente, né? Então, ó, ignorar as regras de segurança também é um ato inseguro. Estamos falando aqui, ó, de atos inseguros, ok? Realizar trabalho sem habilitação ou sem permissão, né? Isso aqui acontece demais dentro da saúde, demais, certo? Eu cansei de ver enfermeiros dando ponto, não pode, certo? Retirar outra coisa, né? Fazendo os pontos. Aliás, está aqui enfermagem, né? Eu já cansei de ver também o pessoal do laboratório querer aplicar a injeção. Cansei de ver o pessoal da enfermagem querer fazer exame. Pessoal, não é assim, certo? Cada profissão estudou para uma coisa, né? Se eu sou profissional do laboratório, se eu sou biomédico, eu tenho que trabalhar segundo a minha habilitação. Eu tenho que fazer exame, eu tenho que tirar sangue, essas coisas. Se eu sou enfermeiro, eu tenho que fazer as competências que cabem à enfermagem. Se eu sou técnico de enfermagem, eu tenho que fazer as habilitações que eu tenho quanto técnico de enfermagem, certo? Então, pessoal, cada um é habilitado para uma coisa, certo? E cada um tem que fazer apenas a sua habilitação, ok? Por isso que existem médicos, existem fisioterapeutas, existem, enfim, enfermeiros, técnicos de enfermagem, técnico de laboratório, porque cada um tem que estar na sua profissão. Cada um tem que fazer o que estudou para fazer, né? Outro tipo de ato inseguro, né? Uso de roupa inadequada, né? Eu até me lembro no tempo de estágio que uma colega nossa foi para o estágio com uma roupa assim, ó,
voltou na mesma hora para casa, certo? Não pode, gente. Se tem regras, é para ser seguida, né? E a pessoa aparece no hospital com uma roupa dessa, né, para trabalhar. Não dá certo, ok? Outro ato inseguro, ó, tentar ganhar tempo, né? A gente que é da saúde, a gente tem isso, né? De fazer várias coisas na mesma hora, vários pacientes e tal, né? Eu não achei aqui um gifzinho, né? Um videozinho do pessoal da gente, pessoal da saúde, né? Mas eu coloquei esses dois aqui, né? Que a gente tem que trabalhar conforme o nosso tempo. Ah, professor, mas eu demoro muito para dar a injeção. Pessoal, nós não estamos trabalhando por produção, né? A gente não ganha dinheiro por cada injeção que a gente dá, por exemplo. Ou por cada sangue que a gente tira. Não, certo? O importante é fazer o trabalho bem feito no seu tempo, ok? Também com o tempo, né? Com o costume e tal, você vai fazendo as coisas mais rápidas naturalmente. Mas tem que tentar não fazer isso, tentar ganhar tempo, né? Porque às vezes esse ato de tentar ganhar tempo vai fazer você perder mais tempo no futuro. Outra coisa, improvisar ou fazer o uso de ferramentas inadequadas, né? Nós, profissionais da saúde, né? Principalmente vocês que vão trabalhar diretamente com o paciente, né? Vocês têm que saber para que serve cada ferramenta que vocês vão utilizar. Para que serve um oxímetro, para que serve um otoscópio, para que serve, enfim, né? Então, cada item desse, né, tem uma finalidade, certo? Cada item desse tem um porquê, tem uma situação que você precisa utilizar. Então, você não pode improvisar algo para fazer isso, você não pode utilizar uma ferramenta que não é para aquilo, para outra coisa, por exemplo, certo? Então, outro tipo de ato inseguro é improvisar ou fazer o uso de ferramenta inadequada. Outra coisa, isso daqui é principalmente caso vocês trabalhem ou vão trabalhar, né, em algum CME, né, que é a Central Material de Esterilização, que lá trabalha com muitos produtos químicos, né? E aí eu digo para vocês, o que vocês acham que tem dentro desse copinho aqui, que é chamado de Becker, né? Muito comum na parte do CME. Um líquido incolor, né, sem cor, né? A pessoa julga logo que é água, né? Agora, se eu estou trabalhando na CME com ácidos para limpar o meu material, né? Ou com algum produto químico, se no caso for o ácido, né, como eu falei, o ácido é da mesma cor de água, né? Então, você precisa manipular, ó, de maneira, quer dizer, né, um ato inseguro é manipulação inadequada de produtos químicos, né? Então, você não pode manipular de qualquer jeito, né? Você não pode deixar, por exemplo, um copo cheio de ácido, né? Um exemplo, né? Dentro da CME, por exemplo, que as pessoas que vão chegar lá vão pensar que é água, né? E aí, lá vem os acidentes. Outros tipos de atos inseguros, ó. Consumir drogas ou bebidas alcoólicas durante o expediente, né? Fumar em local proibido, né? Então, qualquer tipo de drogas lícitas ou ilícitas são totalmente... o uso dessas drogas, né, é totalmente errado dentro do local de trabalho, principalmente dentro de um ambiente, né, de uma unidade de saúde, né? Quando eu falo em unidade de saúde, né, vocês sabem, hospitais, laboratórios e tal. Então, bebidas, drogas, aliás, né, lícitas ou ilícitas, não são vistas, né,
com bons olhos dentro do seu trabalho. Outro tipo de ato inseguro, ó. Não utilizar a EPI, todo mundo sabe o que é EPI, né, agora, ou utilizá-la de forma, e usá-las incorretamente, né, no caso aqui, incorretamente, né, mas aqui seria assim, tá errada essa frase aqui. Um tipo de ato inseguro, ó, não utilizar a EPI ou utilizá-los de forma incorreta, certo? Isso aqui tá errado aqui. O que eu quero dizer sobre isso? Que as pessoas, né, sempre dão o seu jeitinho, né, para fazer as coisas como não deveria ser. A nova moda agora, né, com as máscaras, é usar essas máscaras aqui, ó, cheia dessas pérolas, né, desses enfeitezinhos, né. Tinha até uma que eu ia mostrar para vocês, mas acabei esquecendo, que é uma máscara de pérolas, né, não tem nem pano nem nada, só pérolas. Uma máscara dessa serve de quê? Né? Essa daqui, ó, essas máscaras aqui, só vai servir para juntar, ó, bactérias, vírus, fungos nesse negocinho aqui colorido, né? Isso aqui também. Então, além de você utilizar os EPIs, você precisa utilizá-los, né, de forma correta. Mais uma vez que falando dos EPIs, ó, não vou me atentar muito a eles, ó, mas o sapato também, utilizar sapatos abertos também é um ato inseguro, né? Outro ato inseguro, ó, a pessoa aqui, ó, toda paramentada, mexendo no paciente, e o bonitão aqui, ó, sem nada, né? Isso aqui é um ato altamente inseguro. O cara cheio, ó, de adornos, né? Anel, pulseira e tal. Então, pessoal, isso aqui dentro do hospital anda longe de ser moda, né? Então, a gente já viu isso aqui bem direitinho. Pronto. Nós vimos, ó, os atos inseguros, né? As pessoas agem, né, de maneiras inseguras, daquele jeito. Agora, vamos ver sobre as condições. Vocês lembram que eu falei lá atrás que não é apenas a pessoa, o local que você está também pode trazer insegurança para você? Pois é. Um exemplo, ó, muito comum dessas inseguranças dentro do ambiente de saúde, né, são os maus, né, o uso dessa caixinha aqui, que é o Descartes, né? A gente já viu, ó, que não deve preencher mais do que a linha pontilhada, né? Ó, aqui, ó, esborrando, né, para fora. Essa daqui, lá debaixo da pia, com umidade, tudo, né, tudo errado. Essa daqui, ó, também cheia, né? Essa daqui, ó, é um exemplo, né? Aqui poderia ser até estar na outra parte de atos inseguros, né? Porque esse daqui foi mais profissional que deixou tudo fora, desorganizado, sendo que a Descartes estava aqui de lado. Então, realmente foi uma falta de atenção do profissional, né? Agora, esses outros aqui, ó, são mesmo as condições, né, inseguras de trabalho. Outras condições, ó, inseguras, ó, dentro de um hospital. Instalações elétricas, ó, aquelas gambiarras, né, mal feitas. As gavetas, né, mal colocadas e tal. Mais risco que elétrico, ó, uma extensão com vários fios do monitores e tal, né? Professor, isso aqui não existe não. Ah, existe, viu? Existe e muito, ok? Aqui, ó, são outros tipos de condições inseguras, certo? Que eu não trouxe mais detalhado, mais para vocês saberem. Que é a falta de proteção em máquinas e equipamentos, passagens perigosas, instalações elétricas, a gente falou, né? Um nível de ruído elevado, a má arrumação ou falta de limpeza também é uma condição insegura. E também defeito nas edificações, que são os defeitos físicos do prédio que você vai trabalhar, do seu hospital e tal, né? Agora, pessoal, eu vou falar sobre o fator pessoal. Isso sim aqui tá ligado comigo, né? Com a minha insegurança, né? Vamos ver o que ou que são, né? Esses fatores ou fator pessoal de insegurança. Vamos lá.
Anotem aí, ó. O primeiro fator pessoal de insegurança que eu trago para vocês é o estresse, né? Pessoal, o estresse, trabalhar com estresse, como está aqui essa imagem aqui, ó, é complicado, viu? E não se engane não, eu vou nem iludir vocês. Dentro de um ambiente hospitalar tem estresse, viu? Então, vem estresse dos pacientes, vem estresse dos superiores, dos colegas de trabalho, vem estresse da profissão mesmo, que às vezes, né, você passa dias sem dormir, o estresse acumulando e tal. Então, dentro do ambiente de segurança no hospitalar, o estresse é comum. Agora, nós não podemos fazer com que o estresse, né, que o estresse, né, nosso, até mesmo o estresse de casa que leva para o trabalho, né, causa algum dano no nosso trabalho laboral, né, nosso trabalho hospitalar, né. Então, não pode deixar com que esse estresse seja uma interferência no fator segurança, né. Mas, infelizmente, a gente sabe que estresse é complicado. Outro fator de insegurança, ó, é a raiva, certo? Vamos ser mais relax, né? Vamos agir com menos raiva, né, nas nossas ações e tal, né? O médico aqui até dá um exemplo, né? Um mau exemplo, né, dessa raiva, né? Acaba dando choque no paciente e tal. Então, a raiva também é um fator que pode levar à insegurança, que pode levar a acidentes, né? Esse daqui, né, não tem muito a ver com nós não, né, da saúde, né? A gente trabalha pouco, né? A gente não costuma virar a noite trabalhando, né? Não é bem assim, né, a gente sabe. Mas também um fator de insegurança muito comum em todos os profissionais de saúde, desde do pessoal da limpeza, desde o pessoal da enfermagem, médicos, biomédicos, farmacêuticos, ainda é muito comum, né? Trabalhos em turnos interruptos, né? Ou seja, você trabalhar em vários turnos e tal, em vários hospitais, em vários cantos diferentes, né? E isso também vai acabar você ficando cansado e vai acabar, o seu corpo vai pedir para parar em algum momento, né? Então isso aqui também é um fator de insegurança pessoal, tá ligado? Diretamente a você como trabalhador. E também, pessoal, muito importante, ó, aqui um fator de insegurança, né, que acomete todo mundo, né? Todo mundo em determinado momento da vida fica triste por algum motivo, né? Nós, profissionais da saúde, também vamos ficar tristes com algumas situações, trabalho e algumas outras coisas, né? E às vezes a gente precisa, até mesmo nessa quarentena, né? A gente está confinado dentro de casa, acaba pensando besteira e tal, e acaba ficando triste, né? Com toda essa situação. Mas às vezes a gente precisa, ó, de uma injeção mesmo de ânimo, né? Para retornar novamente com toda a nossa vida normal e tal, né? Mas é bom que vocês saibam que a tristeza também é um fator pessoal de insegurança, que pode causar danos pode causar acidentes, né? Deixa eu ver. E aí, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Como é que estão? Comenta aí no bate-papo. Alguma dúvida até aqui? Tá de boa. Pronto. Então, essa parte aqui é mais a parte mesmo de tudo ok. Pronto. Aqui é mais a parte mesmo dos atos inseguros, né? Do que vai levar a pessoa a poder, né, ter um acidente e tal, né? Pessoal, eu tenho aqui uma atividade, mas eu não vou passar para vocês agora, certo? Eu vou dar continuação às nossas aulas, porque não vai dar tempo de fazer tudo. Essas atividades aqui, talvez eu passe na prova ou outra coisa, certo? Deixa eu passar aqui para os outros slides.
Deixa eu ver. Pronto. Eu vou colocar vocês com meus slides de novo. Vou só fechar aqui. Pronto. Todos me ouvindo e me vendo direitinho aqui no slide? Respondendo bate-papo. Sim, ok. Vamos lá. Dando continuação, ó. Eu falei, né, agora há pouco, né, nos slides anteriores, sobre os atos inseguros. Agora, vamos dar algumas dicas de segurança no trabalho, certo? A primeira dica, ó, é evitar o uso de crocs, né, que são aqueles sapatos que, na verdade, viraram até moda, né? Virou até moda, muita gente está utilizando, né, esses sapatos aqui. Esses sapatos aqui, né, abertos e tal. Isso aqui também não é recomendado que você utilize ele dentro do ambiente hospitalar, certo? Porque, além de ser aberto, tem esses furos e tal, ele não é um EPI, né, não é considerado um EPI isso aqui, porque não protege bem o nosso corpo, o nosso pé, né? Esses All-Stars aqui, ó, que era moda, né? Eu tinha muito deles, mais novo. Eles também não são recomendados dentro do ambiente de trabalho. Apesar de ser fechado, ó, eles são de pano, certo? Então, qualquer acidentezinho vai ter, se for com material perfuro cortante, né, vai ter perfuração no seu pé, né? Deixa eu ver aqui. Pronto. Essa aqui também, pessoal, não preciso nem falar, né, que aquelas sandálias gladiadoras, né, certo que a gente vai com a guerra, né, mas essas sandálias gladiadoras aqui também não rola em ambiente de hospitalar, certo? O porquê vocês já devem saber, né? Outra coisa, trabalhar com fone de ouvidos. Dentro do hospital não rola não, viu? Você pode utilizar fone de ouvido no seu descanso e tal, mas na sua atividade laboral, não, certo? Não rola. Fone de ouvido não. Aliás, em nenhum trabalho você deve utilizar fone de ouvido, né? Mas quando você estiver trabalhando, né? Isso aqui, né, a gente já falou, né, sobre não fumar em local, não fumar em local apropriado, né, não apropriado, aliás, não abrir gavetas e armários sem autorização, né, isso aqui também é um princípio até de ética, né, não realizar qualquer atividade sem a utilização de equipamentos de proteção adequados, né, sempre sinalizar os corredores, né, quando estiver molhados e tal. Então, tudo isso aqui é dica de segurança. E, claro, ó, as placas dentro do hospital não pode ser aquelas poluição visuais, não, né? As placas têm que ser bem utilizadas. Outra coisa, ó, não comer dentro de hospital, nem de clínica, nem de nada, certo? Se for fazer suas refeições, faça lá no seu ambiente de refeição, né? Lá na parte da copa, cozinha e tal. Isso aqui eu trouxe até para a gente refletir um pouquinho, ó. Tenha uma certeza, o acidente não acontece só com os outros, né? A gente vê muitos acidentes acontecendo e tal, e até se despreocupa, né? Mas não é bem assim. Você também tem que pensar que você pode ser o próximo, ó. O próximo pode ser você, ok? Isso aqui, pessoal, é até uma pergunta que eu deixo para vocês sobre os acidentes, né? Qual seria um número de acidentes aceitáveis para você? Né? 1, 2, 3. Para mim, o número de acidentes aceitáveis é 0, né? Porque qualquer acidente pode causar muitos problemas para a nossa saúde. Mas, se caso acontecer um acidente
o que eu devo fazer, né? Vamos lá. Se for um acidente com o nosso colega, né, de profissão, outras coisas. Primeiro, ó, quando for acidentes em geral, não acidente com furo cortante, nem na área da saúde, nem nada assim parecido, certo? Falando aqui de acidentes em geral. Se for com um colega ou terceiros, tem que avaliar a cena, né, chamar o socorro imediato e manter a ordem, né? Sempre lembrar de não oferecer água ou alimento ao acidentado, né? Isso aqui funciona para acidente de motos, enfim. Isso aqui você deve saber mais do que eu, a parte de primeiros socorros e tal. Se for com você, ó, dentro do trabalho, procurar um socorro imediato, né, uma avaliação médica, avisar ao seu superior, e se caso precisar de um atestado, né, você tem que apresentar esse atestado em até 24 horas, né, depois do acidente. Certo, professor, mas tu está falando aí de acidentes em geral. Sim. Agora, eu quero que você fale sobre acidentes voltados à saúde. Vamos falar. E se eu me cortar, né, dentro do ambiente hospitalar? Se eu for cometido, né, por um acidente com material perfuro-cortante, o que é que eu tenho que fazer? Né? Como diz aqui essa imagenzinha aqui, ó. Eu me cortei. E agora? Né? Me cortei com agulha, eu me furei com agulha. E agora? O que fazer? Né? Existem, pessoal, vários procedimentos que você deve fazer após ser contaminado com agulhas, né? A primeira coisa que você tem que fazer, ó, é justamente ao contrário do que fez aqui a nossa colega Carminha, né, da William Brasil. Não entrar em pânico, né? Primeiro, ó, quando você se cortar, né, aqui vamos falar sobre a conduta após um acidente com material perfuro-cortante. A primeira coisa que você tem que fazer, ó, é manter a calma, né? Manter a calma sempre. Segundo, você tem cerca de 2 horas para agir. Segundo o Ministério da Saúde, as quimioprofilaxias contra hepatite B, a gente viu que é muito... Lá na primeira aula a gente viu sobre hepatite B e HIV, né? Contaminações. Devem ser iniciadas até 2 horas após o acidente. Ou seja, quando você se acidentar, né, você tem que passar a tomar... Quando você se acidentar com material perfuro-cortante, ó, você tem que tomar, né, um coquetel, né, que é chamado de quimioprofilaxias, né, contra esses vírus, né, em até 2 horas. Em casos extremos, né, pode ser realizada até 24 a 36 horas depois do acidente, né. Após esse período de tempo, sua eficácia para HIV se torna indiscutível. Ou seja, se você demorar muito a tomar esses coquetéis aqui, né, contra esses vírus, você pode vir a ter essa doença, ter as doenças, né? Depois, ó, tem que fazer também, ó, lave exaustivamente com água e sabão o ferimento ou a pele exposta ao sangue ou fluido orgânico, né? Lave as mucosas com soro fisiológico ou água em abundância, né? Que é para você lavar aquele local, né? Que você teve o ferimento, né? Importante, ó, não provoque maior sangramento do local ferido e não aumente a área lesada, a fim de minimizar a exposição ao material infectante. Tem gente que se fura, né? Que se corta e faz espremer para sair mais sangue. Errado, certo? Está totalmente errado. Não pode fazer isso. Em seguida, ó, utilizar, ó, antissépticos tópicos do tipo CVPI, né? Esses CVPI são aqueles que a gente viu lá
os antissépticos iodados de iodo, né? Ou até mesmo, ó, pode utilizar, ó, o álcool 70, certo? Então você precisa fazer a limpeza daquele local. Limpa com antissépticos ou com álcool 70. Ó, importante, ó, não é recomendada a utilização de agentes cáusticos, né? Que são aquelas soldas cáusticas, né? Que o pessoal usa para limpeza, mas é só para limpeza de superfície. Não é recomendado utilizar isso. Outra coisa, não também utilizar, ó, injeção de antissépticos, jamais, certo? Teve até um presidente aí, acho que foi dos Estados Unidos, que sugeriu que a gente tomasse antissépticos para matar o coronavírus. Pessoal, isso aí vai matar você mais rápido, certo? O seu corpo não é um prato ou algo parecido para você limpar com, não é para você limpar com sabão ou detergente, né? Não é bem assim. Depois, ó, procure um enfermeiro da unidade em seu local de trabalho. Quer procurar o seu superior, né, para relatar. O paciente no qual o instrumento perfurocortante for utilizado deve estar presente, certo? Então, a pessoa que você fez o seu trabalho, você se contaminou com as amostras dela, né, com a agulha que você utilizou dela, essa pessoa precisa também, na maioria das vezes, ser submetida a exames para verificar se essa pessoa é HIV positivo, tem hepatite, ou algo parecido, certo? Ó, caso não tenha enfermeiro, ó, no local, procurar um médico. Na ausência de ambos, procure os profissionais de saúde mais próximos, né, em outras unidades. Caso não encontre ninguém, aí você procura um pronto atendimento de 4 horas, as UPAs, enfim, que vão te mandar para um local para você fazer todos os procedimentos. O enfermeiro, ó, ele irá investigar a gravidade, né? Depois, o paciente fonte de material biológico envolvido no paciente será investigada, vai fazer uma anamnese, vai fazer perguntas para ele, informado sobre a necessidade de realização de exames para orientar o tratamento médico do profissional acidentado. Ou seja, caso o paciente tenha dúvida se é HIV positivo ou se tem outro tipo de doença infectante, esse paciente que você tirou o sangue, você deu a injeção, ele vai passar sim por exames. Aqui são os exames, ó. O HIV, hepatite B, hepatite C, né? Importante, ó. Se o paciente for aquele paciente que a gente pega, como se diz aqui no interior, bonequeiro, né? Se recusar a fazer os exames, ó, automaticamente você vai tomar os cuidados como se fosse de um paciente potencialmente contaminado, ou seja, paciente que tenha doenças, né? Vai ser tratado como um paciente infectado. E outra coisa, caso eu, acidentado, me recuse a fazer os exames e fazer as outras coisas, eu devo preencher, ó, e assinar um termo de responsabilidade, porque eu estou colocando a minha saúde em risco, para depois não querer colocar a culpa em outros, né? A culpa aqui vai ser minha mesmo, porque eu não quis ser tratado. Esclarecendo a recusa, né? Esclarecendo por que eu não quero ser tratado. E pronto. Isso aqui é importante, pessoal. Ó, é muito cobrado, principalmente em concursos. Ó. Após atendimento no serviço de referência, o funcionário deverá comparecer ao RH do hospital, né, para preenchimento, ó, da comunicação de acidente de trabalho, que é a famosa, ó, CAT. Isso aqui eu queria que vocês anotassem lá nas siglas. Comunicação de acidente de trabalho. A sigla é CAT. Ok? Ó, importante, ó. O profissional será acompanhado por 6 meses após o acidente com material perfurocortante, caso pelo HIV, né? Ou nos casos envolvidos de fontes desconhecidas. Ou seja, se você se contamina com o paciente HIV positivo,
vai ser tratado por até 6 meses, né? Pronto, pessoal, nós paramos aqui, ó, que após o profissional será acompanhado por 6 meses após o acidente com material infectado pelo HIV, certo? Então, pacientes contaminados com HIV positivos, caso vocês tenham algum acidente com materiais perfurocortantes, vocês serão acompanhados por 6 meses. E claro, se você não sabe de onde vem a fonte, né, essa fonte desconhecida, também vai ser tratado como HIV positivo. Então, você também vai ser tratado por 6 meses. Em casos de pacientes, ou fonte, né, soro negativo para HIV, somente serão acompanhados enquanto estiverem na janela imunológica, ou seja, naquele momento que a pessoa pode se contaminar, ok? Aqui, pessoal, eu dei algumas dicas sobre prevenção de acidentes, certo? A primeira, evita a prevenção de acidentes com material perfurocortante. A primeira, as agulhas devem ser todas descartáveis, né? Isso aqui não é novidade para a gente. Não devem ser entortadas ou reencapadas após o uso, evitando punção acidental, né? Caso haja necessidade de reencapar, não faça isso com as mãos desprotegidas, né? Então, tem situações que você precisa encapar a agulha. Mas, se for fazer isso, tem que fazer por essa técnica aqui, de pesca. Nunca utilizando as duas mãos. Mais uma vez, nunca utilizar as duas mãos para encapar a agulha. Utilizar essa aqui, essa técnica de pesca. Use sempre luvas e um instrumento auxiliar ou uma superfície fixa com apoio, que no caso essa daqui, né, para a gente apoiar a cápsula da agulha, né?